vacinas salvaram mais vidas humanas do que qualquer outra invenção médica na história. Sim, e nós vamos conhecer essa história tão importante nesse vídeo. Uma breve história das vacinas tem o texto original da Organização Mundial da Saúde. Então, vamos lá. Por séculos, os seres humanos buscaram maneiras de se proteger contra as doenças mortais, desde experimentos, tentativas, até a distribuição global de vacinas em meio a uma pandemia sem precedentes. A imunização tem uma longa história. A pesquisa de vacinas pode levantar questões éticas desafiadoras, e alguns dos experimentos realizados para o desenvolvimento de vacinas no passado não seriam eticamente aceitáveis hoje. É interessante saber que esse immunis deriva da palavra immunitas, que se referia à condição de estar livre de encargos ou obrigações, no latim. O uso médico, nesse contexto médico, a palavra evoluiu para descrever a condição de estar livre de doenças, referindo-se à proteção contra infecções. Esse conceito ele foi adaptado e expandido à medida que a ciência médica avançou e a prática de se proteger contra doenças por meio da inoculação se desenvolveu. Agora, a imunização, com esse sufixo "são" do português, é adicionado para formar um substantivo que descreve o processo ou ação de tornar-se imune. Assim, a imunização refere-se ao processo de induzir a imunidade, especialmente através da administração de vacinas. E desde pelo menos o século XV, pessoas em diferentes partes do mundo têm tentado prevenir doenças. E como elas faziam isso? Expondo intencionalmente pessoas saudáveis à varíola, uma prática conhecida como variolação. Algumas fontes sugerem que essas práticas já ocorriam por volta do ano 200 a.C. A varíola é causada por um vírus que se espalha de pessoa em pessoa através de gotículas respiratórias, ou contato direto com fluidos corporais ou objetos contaminados. Os sintomas são, em fase inicial, uma febre alta, cansaço, dores de cabeça e no corpo, e depois você tem as erupções cutâneas, começando pelo rosto e nas mãos, depois elas se espalham para o tronco, e essas manchas evoluem para pústulas, que ficam cheias de pus, que depois formam crostas. Em 1721, Lady Mary Wortley Montagu trouxe a inoculação contra a varíola para a Europa. Ela pediu para que as suas duas filhas fossem inoculadas contra a varíola, conforme ela havia observado a prática lá na Turquia. E como era esse procedimento? Você pegava esse material infectado, essa prática envolvia coletar o pus ou as crostas das pústulas de uma pessoa infectada com varíola. E esse material era inserido na pele ou inalado por uma pessoa saudável. Geralmente isso era feito fazendo um pequeno corte na pele e aplicando o material infectado na ferida. O objetivo era induzir a imunidade. A intenção era que a pessoa saudável desenvolvesse uma infecção leve que gerasse uma resposta imunológica sem causar os efeitos devastadores da varíola severa. E embora a variolação ainda tivesse riscos e algumas pessoas desenvolvessem a varíola grave ou mesmo morressem, a mortalidade era significativamente menor comparada à infecção natural. Em 1774, Benjamin Geste fez uma descoberta significativa. Ele testou a sua hipótese de que a infecção com a varíola bovina, um vírus bovino que pode se espalhar para os humanos, poderia proteger uma pessoa da varíola. Na varíola humana, nós sabemos que é uma doença grave. Essa varíola humana era uma doença extremamente contagiosa e frequentemente fatal, que causava essas pústulas dolorosas, a febre alta e muitas vezes resultava em morte ou uma desconfiguração severa. Na varíola bovina, cowpox, você tem essa doença leve em humanos. A varíola bovina é uma doença que afeta o gado e, quando transmitida para humanos, causa sintomas muito mais leves do que a varíola humana.
Em maio de 1796, o médico inglês Edward Jenner expandiu essa descoberta e inoculou o garoto James Phillips, de 8 anos, com material coletado de uma ferida de varíola bovina. Apesar de sofrer uma reação local e sentir-se mal por vários dias, o Phillips recuperou-se completamente. 2 meses depois, em julho de 1796, Jenner inoculou Phillips com material de uma ferida de varíola humana para testar a resistência de Phillips. Phillips permaneceu em perfeita saúde e tornou-se o primeiro humano a ser vacinado contra a varíola. E olha que interessante, o termo vacina foi cunhado mais tarde, derivado da palavra latina para vaca. E em 1872, apesar de sofrer um derrame e da morte de 2 de suas filhas por tifo, o tifo que é um grupo de doenças infecciosas causadas por bactérias do gênero Rickettsia e são transmitidas por parasitas como piolhos, pulgas, ácaros, o Louis Pasteur cria a primeira vacina produzida em laboratório, a vacina contra a cólera aviária em galinhas. Então, essa é a primeira vacina criada em laboratório. Aqui nós temos o início da produção de vacinas com base científica e em um ambiente de laboratório, seguindo um processo experimental e controlado. Então, há essa descoberta. A causa é a cólera das galinhas, que é causada por um tipo de bactéria específica, e o experimento de Pasteur foi em 1879. Ele e sua equipe estavam estudando a cólera das galinhas quando acidentalmente deixaram culturas da bactéria expostas ao ar durante um período de férias. Ao retornar, eles usaram essas culturas envelhecidas para inocular galinhas. Para sua surpresa, então, as galinhas adoeceram levemente, mas se recuperaram e ficaram imunes a infecções subsequentes com culturas frescas da bactéria. E qual é a importância disso? Bom, essa é a primeira vacina atenuada. A vacina de cólera das galinhas foi a primeira vacina a usar um patógeno atenuado, ou seja, um patógeno que foi enfraquecido para não causar a doença grave, mas ainda é capaz de estimular uma resposta imunológica. Essa é a base para futuras vacinas. Esse trabalho pioneiro de Pasteur abriu um caminho para o desenvolvimento de outras vacinas, incluindo a vacina contra a raiva. Em 1885, Louis Pasteur previne com sucesso a raiva por meio de vacinação pós-exposição. Esse tratamento é controverso. Na época, injetar pessoas com um agente causador de doença, mesmo que atenuado, era um método novo e não totalmente compreendido. Ele levantava muitas preocupações éticas e de segurança, claro. Ele tentou, sem sucesso, usar a vacina em humanos 2 vezes antes, e injetar em um humano com um agente causador de doença ainda é um método novo e incerto. Pasteur não é um médico, ele era um químico e microbiologista, mas apesar disso, ele inicia um curso de 13 injeções com pacientes Joseph Meister, cada uma contendo uma dose mais forte do vírus da raiva. Meister sobrevive e mais tarde ele se torna o zelador do túmulo de Pasteur em Paris. Esse foi um marco na imunização. Este sucesso demonstrou que a vacinação pós-exposição poderia ser eficaz, abrindo um caminho para o desenvolvimento e aceitação de outras vacinas. Em 1894, a doutora Anna Vercels Williams isola uma cepa da bactéria difterica, que é crucial no desenvolvimento de uma antitoxina para a doença. E o que é uma antitoxina? Uma antitoxina é um anticorpo específico que neutraliza as toxinas produzidas por certos patógenos, como a toxina difterica. E seu uso, ela é utilizada para tratar pessoas já infectadas pela bactéria, neutralizando a toxina e prevenindo os efeitos prejudiciais da doença. Esse foi um avanço significativo na medicina, fornecendo uma ferramenta crucial no combate à difteria, que era uma causa comum de morte em crianças na época. Isso reduziu drasticamente a mortalidade associada à difteria.
Chegamos em 1918 a 1919, quando a pandemia da gripe espanhola mata cerca de 20 a 50 milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo 1 a cada 67 soldados dos Estados Unidos, tornando uma vacina contra a influenza uma prioridade militar dos Estados Unidos. Experimentos iniciais com as vacinas contra a influenza são realizados. A Escola de Medicina do Exército dos Estados Unidos testa 2 milhões de doses em 1918, mas os resultados são inconclusivos. Em 1937, Max Taylor, Hut Smith e Eugen Higan desenvolvem a vacina 17D contra a febre amarela. A vacina é aprovada em 1938 e mais de 1 milhão de pessoas a recebem naquele ano. E Taylor é posteriormente premiado com o Prêmio Nobel. Já em 1939, as bacteriologistas Pearl Kendrick e Grace Eldrin demonstram a eficácia da vacina contra a coqueluche. As cientistas mostram que a vacinação reduz as taxas de doenças em crianças. Até 1945, a primeira vacina contra a influenza é aprovada para o uso militar, seguida, em 1946, por uma aprovação para o uso civil. A pesquisa é liderada pelos médicos Thomas Francis Jr. e Jonas Salk, que posteriormente se tornam intimamente associados à vacina contra a poliomielite. De 1952 a 1955, a primeira vacina eficaz contra a poliomielite é desenvolvida por Jonas Salk e os testes começam. Salk testa a vacina em si mesmo e em sua família no ano seguinte, e testes em massa envolvendo mais de 1,3 milhão de crianças ocorrem em 1954. Até 1960, um segundo tipo de vacina contra a poliomielite, desenvolvida por Albert Sabin, é aprovada para uso. A vacina de Sabin era atenuada, usando o vírus em forma enfraquecida, e podia ser administrada oralmente, em gotas ou em um cubo de açúcar. A vacina oral contra a poliomielite, ou PV, que aqui no Brasil nós conhecemos como VOP, foi primeiro testada e produzida na União Soviética e na Europa Oriental. A Tchecoslováquia torna-se o primeiro país do mundo a eliminar a poliomielite. Em 1967, a Organização Mundial da Saúde anuncia o Programa Intensificado de Erradicação da Varíola, que visa erradicar a varíola em mais de 30 países por meio de vigilância e vacinação. Equipe erradicação significa mais do que a eliminação de uma doença em uma área. A OMS a define como a redução permanente a zero de um patógeno específico como resultado de esforços deliberados sem mais risco de reintrodução. E até este momento, a varíola foi em grande parte eliminada na Europa Ocidental, América do Norte e Japão. Após o anúncio, há uma solidariedade global sem precedentes. Apesar da Guerra Fria em curso, os Estados Unidos e a União Soviética estão unidos em apoio a esse programa. Em 1969, 4 anos após o Dr. Baruch Blumberg descobrir esse vírus da hepatite B, ele trabalha com o microbiologista Harvey Milman para desenvolver a primeira vacina contra a hepatite B, usando uma forma do vírus tratada com calor. Uma vacina inativada derivada de plasma é aprovada para uso comercial em 1981 a 1990 e uma vacina geneticamente modificada, com DNA recombinante, é desenvolvida em 1986 e ela ainda está em uso hoje. Em 1971, a vacina contra o sarampo, de 1963, é combinada com as vacinas recentemente desenvolvidas contra a cachumba, 1967, e rubéola, 1969, em uma única vacinação, MMR, pelo Dr. Maurice Hilleman. Em 1974, o Programa Ampliado de Imunização, o EPI, agora Programa Essencial de Imunização, é estabelecido pela OMS para desenvolver programas de imunização em todo o mundo. As primeiras doenças-alvo do EPI são a difteria, sarampo, poliomielite, tétano,
tuberculose e coqueluche. Em 1978, uma vacina polissacarídica que protege contra 14 cepas diferentes de pneumonia pneumocócica é licenciada e, em 1983, ela é expandida para proteger contra 23 cepas. Em 1980, a Assembleia Mundial da Saúde, agindo com base em recomendação da Comissão Global da OMS para a certificação da erradicação da varíola, declara a varíola erradicada. O mundo e todas as suas pessoas conquistaram a liberdade da varíola, que foi a doença mais devastadora, varrendo em forma epidêmica por muitos países desde os tempos mais antigos, deixando morte, cegueira e desfiguração em seu rastro. Entre a década de 1970 e 1980, lá nos Estados Unidos, os casos de coqueluche atingem o ponto mais baixo em 1976, mas o sucesso da vacina contra a coqueluche é prejudicado por uma queda na adesão. Com tantos poucos casos de coqueluche, os medos sobre os efeitos colaterais raros, mais graves, da vacina de células inteiras, começam a superar os medos da doença em si. E em 1985, a primeira vacina contra as doenças causadas pela influenza do tipo B é licenciada. Já em 1988, após a erradicação da varíola, a OMS concentra os seus esforços na poliomielite, lançando a Iniciativa Global de Erradicação da Poliomielite. No final da década de 1980, a polio é endêmica em 125 países e a iniciativa tem como objetivo alcançar a sua erradicação até o ano 2000. Até 1994, a poliomielite é erradicada nas Américas, seguida pela Europa em 2002 e até 2003 a doença é endêmica em apenas 6 países. O esforço continua. E em 1995, Anne Zvarevsky lidera uma equipe que descreve o papel do papilomavírus humano, HPV, na detecção e triagem do câncer cervical. E os pesquisadores começam a trabalhar em uma vacina contra o HPV. O vírus do HPV, que é muito comum, muitas vezes com sintomas mínimos, mas as cepas de alto risco do HPV podem causar outras condições médicas, especialmente o câncer cervical. Zvarevsky torna-se a principal pesquisadora do desenvolvimento da vacina bivalente contra o HPV. Em 1999, a primeira vacina contra o rotavírus, a causa mais comum de doenças diarreicas graves em crianças pequenas, é retirada do mercado apenas um ano após a sua aprovação, devido a preocupações com o risco de problemas intestinais. Uma versão com menor risco da vacina é introduzida lá em 2006 e leva até 2019 para que ela seja utilizada em mais de 100 países. Já em 2006, a primeira vacina contra o HPV é aprovada. A vacinação contra o HPV passa a ser parte importante do esforço para eliminar o câncer cervical. Em 2016, o sucesso do projeto de vacinação contra a meningite destaca o papel fundamental das parcerias público-privadas em ajudar a desenvolver vacinas. Nos primeiros 5 anos de uso, a vacina quase eliminou a doença meningocócica do sorogrupo A nos países do cinturão da meningite na África e agora está sendo integrada aos programas nacionais de imunização de rotina. A Assembleia Mundial da Saúde dá boas-vindas ao roteiro de PD, Pesquisa e Desenvolvimento, uma estratégia global e plano de preparação que permite a ativação rápida de atividades de pesquisa e desenvolvimento durante as epidemias. O seu objetivo é acelerar a disponibilidade de testes, vacinas e medicamentos eficazes que podem ser usados para salvar vidas e evitar crises em larga escala.
E após anos de vacinações aceleradas, a região das Américas é declarada livre de sarampo endêmico. Surto em vários países causados por lacunas na cobertura vacinal vê a doença começar a ressurgir lá em 2018. A OMS e a OPAS aumentam a vigilância e lançam campanhas de vacinação. Em 2019, a implementação piloto da vacina contra a malária é lançada em Gana, Malawi e Quênia. A vacina RTS é a primeira vacina que pode reduzir significativamente a cepa mais mortal e prevalente da malária em crianças pequenas, o grupo com maior risco de morrer dessa doença. A OMS pré-qualifica uma vacina contra o ebola para uso em países de alto risco, como parte de um conjunto mais amplo de ferramentas em resposta à doença. Em 2021, um estoque global de vacinas é estabelecido para garantir a resposta a surtos. Uma vacina contra a varíola de terceira geração é aprovada para a prevenção de varíola do macaco, tornando-se assim a primeira vacina contra a varíola do macaco. Em 30 de janeiro de 2020, o diretor-geral da OMS declara o surto do novo coronavírus 2019, o SARS-CoV-2, como uma emergência de saúde pública de importância internacional. E, em 11 de março, a OMS confirma que a Covid-19 é uma pandemia. Vacinas eficazes contra a Covid-19 são desenvolvidas, produzidas e distribuídas com uma velocidade sem precedentes, algumas utilizando a nova tecnologia de RNA mensageiro, o mRNA. Em dezembro de 2020, apenas um ano após o primeiro caso de Covid-19 ser detectado, as primeiras doses da vacina Covid-19 são administradas. Em 2021, a distribuição da vacina Covid-19 continua, com doses entregues e administradas em todos os continentes. No entanto, os esforços para conter a pandemia são ameaçados por desigualdades na cobertura vacinal. Até julho de 2021, quase 85% das vacinas foram administradas em países de alta e média-alta renda, e mais de 75% foram administradas em apenas 10 países. A OMS faz com que os Estados-membros priorizem a vacinação de trabalhadores de saúde e grupos de risco em países de baixa renda, a fim de evitar as doenças graves e mortes, e manter os trabalhadores da saúde seguros e reabrir as sociedades e economias. Por mais de 2 séculos, as pessoas têm sido vacinadas contra doenças mortais. Desde que a primeira vacina do mundo foi desenvolvida contra a varíola, a história nos ensinou que uma resposta global completa e eficaz às doenças preveníveis por vacina leva tempo, apoio financeiro e colaboração, e requer a vigilância contínua. Das práticas inovadoras dos anos 1500, as novas tecnologias usadas nas vacinas Covid-19, percorremos um longo caminho. As vacinas agora ajudam a proteger contra mais de 20 doenças, desde a pneumonia até câncer cervical e ebola. E, nos últimos 30 anos, as mortes infantis diminuíram em mais de 50%, em grande parte graças às vacinas. Mas mais ainda precisa ser feito. Em muitas partes do mundo, 1 em cada 5 crianças ainda não é vacinada. Então, a Organização Mundial da Saúde conclui que as próximas décadas exigirão cooperação global, financiamento, compromisso e visão para garantir que nenhuma criança ou adulto sofra ou morra de uma doença prevenível por vacina.